Então, boa tarde, noite a todos, né? A gente está gravando nossa palestra. A nossa palestra de hoje vai ser feita pela Alzenita, ela já está entrando, né? Só mais um minutinho. Enquanto a gente espera, eu já vou compartilhando com vocês a nossa página do preparo de hoje. Quem vai fazer a leitura e o comentário vai ser a Norma. Então, já vou dividir aqui. Espera aí. Isso. Pronto. Aqui. Norma, já está aí, amiga? Norminha? Norma? Oi, amiga. Espera aí. Só um minutinho. Liberou? E agora foi. Muito bem-vinda, minha amiga. Estamos te ouvindo muito bem. Muito bem-vinda. Pode então começar a fazer a leitura e o comentário. Ok. Boa tarde a todos. Então vamos lá. A página é Padrão Espírita. Transforma o coração em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os excessos, ainda quando violentamente arremessado pelos piores dardos vibratórios. Converte o cérebro em vínculo de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações, mesmo quando sob a mais constrangedora indução aos fascínios da treva. Metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que, à frente de qualquer cenário da vida, somente aprendam as imagens que favoreçam a construção do bem, com ouvido de todo mal. Transfigurar os ouvidos em depósito de bondade, com tal extensão que venham a filtrar exclusivamente, no auxílio dos outros, os conceitos, revelações, apontamentos, comentários capazes de promover a paz, a consolação, a esperança e a bênção no caminho dos semelhantes, com absoluto esquecimento de tudo aquilo que significa incentivo à crueldade ou ao desânimo, à incompreensão ou à discórdia. Seleciona as palavras que ajudem a consagrar as mãos ao serviço, investir os valores do bem em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos, melhorando a estrada em que se jornadeias. Eis a essência, o padrão espírita, que um dia, através do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos que nos atingir. Então, gente, essa página, na verdade, ela é autoexplicativa, né? Não tem nem muito o que falar sobre ela, tamanha a clareza de tudo. Até pensei assim, que eu vou imprimir e colocar na minha mesinha de cabeceira. Porque se a gente todo dia lê, eu marquei esses itens, assim, essas pequenas, essas palavras em vermelho, justamente para sobressair, né? Se a gente olhar, seria fácil, né? Seleciona as palavras, converte o cérebro, transfigura os ouvidos, transforma o coração, né? Então, eu estava lendo um comentário até do Haroldo Dutra sobre essa página, e ele fala que, na verdade, esse padrão espírita é o padrão do Cristo, né? Então, é somente isso, é seguir essa receita do bolo, digamos assim, né? Que muitas vezes nos parece tão fácil, mas isso acontece. Às vezes a gente esquece de um ingrediente e erra a mão e o bolo sai errado, né, gente? Então, é esse comentário breve que eu tenho para fazer para vocês e um bom estudo para todos nós. Um beijo. Muito obrigada, Norma, pela tua leitura, pelo teu comentário. Mas a gente vai pedir a você que faça a prece inicial. Tá bom? Libera aí. Não? Só você que está liberando hoje. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, primeiramente, e agradecer por mais um dia, estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que possamos
aprender, né? Na verdade, não seria aprender, seria interiorizar os teus ensinamentos para transformar em ações no nosso dia a dia. Pedimos a Ti, nosso Mestre Jesus e amado irmão, que abençoe esse trabalho que é feito com tanto amor por essa casa que nos acolhe sempre. Que a nossa irmã Zeni tenha uma boa tarde de estudo também, trazendo a reflexão dos seus estudos, que nós possamos pegar tudo que aqui for estudado e colocado para nós, colocarmos no filtro do nosso coração, pois é através deste que realmente conseguiremos fazer nossa reforma íntima e sermos, como nos disse a página, né? Termos um padrão espírita. Muito obrigado, Senhor, toda a espiritualidade presente conosco nesse trabalho. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Norma, Oi. não tira, não. Vamos fazer o seguinte, como a Zenita ela está tendo um probleminha para entrar, a Jane foi lá verificar, ela vai fazer a leitura hoje, vai fazer o comentário, o estudo sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, né, o item Os Bons Espíritas. Então, eu acho que a gente poderia fazer a leitura, né? Aí eu te pediria para ir lendo, né? A gente vai fazendo a leitura para a gente ficar a par desse capítulo. Quando ela entrar, aí ela começa. Você faria esse favor? Sim, só um minutinho. Tá bom, minha amiga. Obrigada. Olha para mim, não? Mesmo. Eu compartilhei aqui, se você... Olha, eu pedi ajuda dos universitários, que eu tenho, assim, um espírito obsessor aqui do meu lado. Pedi para ele ler, tá bom? Dá trabalho para ele, amigo. Tá ótimo. Eu agradeço. Libera ele, Adriana. Liberou? Alex? Alô? Liberei. Alô? Sim, pode falar, meu amigo. Bem-vindo. Tudo bom, minha amiga? Boa tarde a todos. Boa tarde e noite a todos, né? Sempre falou, né? Então vamos lá no capítulo 17, XV2, Sede Perfeitos, os Bons Espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência. É o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria, então, necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não. Pois, vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma material, da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial
necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em um sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que as cerca tira-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente, nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. É isso? Ok. Vou pedir a você, amigo, fazer alguns comentários. A gente pode falar um pouco sobre essa página, né? Essa frase aí é tão famosa, né? A gente sempre fala que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar as suas inclinações mais. A Jane pediu para a gente ir fazendo comentário, o Mário, se puder ajudar, enquanto ela está lá tentando resolver o problema com a Zenita. Tá bom, meu amigo? Perfeito, minha amiga. Então, vamos falar do que nos é mais simpático e do que nos é mais fácil, pelo menos para mim, as minhas imperfeições. Na sexta-feira eu estava voltando do trabalho
todos sabem que na Presidente Vargas nós temos muitos pedintes, não é? E para mim é muito complicado essa parte de dar dinheiro na rua. Eu sou meio restrito nesse sentido, né? E aí eu vinha conversando com um colega, uma mãe e uma filha. Diz ela que a filha era doente, era especial, mas estavam bem arrumadinhas e tal. Senhor, por favor, 1 minuto. Eu falei, pois não, senhora, pode falar. É porque nós estamos vindo de longe, nós fomos no hospital, a minha filha é doente. Aí a menina com a cabeça baixa. Eu falei, pois não, senhora. Então nós estamos precisando de uma ajuda, porque eu tenho que ir para Niterói, eu não tenho o dinheiro da passagem. E a passagem é cara. E eu preciso do dinheiro da passagem. Eu falei, a passagem é R$8. Aí eu falei, pois não, senhora, eu vou lhe ajudar. Aí eu tirei R$10 e ia dar R$10 a ela. Eu confesso que eu não sei quanto é a passagem, se é R$8, é uma passagem, são duas, não sei. Acho que é uma só. E aí o colega que estava comigo, quando viu que eu mexi na carteira, ele também mexeu na carteira. Aí ela viu, olhou para ele e falou assim, cada uma. Eu achei aquilo muito engraçado, sabe? Eu olhei para ele, riu, e te deu dinheiro, assim, é aquela história da intenção, né? Mas que espírita que eu sou se eu estou julgando? E aí eu fui embora com a consciência pesada. Eu falei, meu Deus, eu não tenho jeito, eu tenho muito que melhorar, né? Porque ainda estou preso a esse tipo de coisa, né? Veja, não é o dinheiro, não é pelo dinheiro, mas é pela ação em si, né? Da forma que é feito. Então, o problema é dela, como a Norma falou, mas assim, no fundo, aí eu começo a pensar que é um pouco de falta de caridade de mim, que sou um espírita, né? Eu acho que nesse momento eu não fui um bom espírita, porque o sentimento não foi bom, né? Eu questionei, né? E aí, enfim, eu acho que nesse sentido foge um pouco o que a página nos diz, né? Para nós, que se livrar dessa vestimenta de equívocos, da materialidade, né? E simplesmente ajudar a quem precisa sem olhar a quem. Esse é um exemplo que eu queria trazer aí, amiga. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não. Mário, você já entrou? Mário tinha entrado e saído. Amigo, você pode nos ajudar a complementar, comentando mais um pouco dessa página, né? A gente fez a leitura, enquanto a Alzenita tenta entrar, amigo. Liberando seu microfone aí, Mário. Opa, perfeito. Está me ouvindo bem, então, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso. Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre isso. Não, é interessante porque realmente nós só conseguimos ser bons espíritas se nós formos bons cristãos. Isso não tem para onde correr. Isso aí não tem, a gente pode fazer o esforço que for, mas não tem como. Sem o Evangelho de Jesus, não há espiritismo. Não, o espiritismo, já existia a espiritualidade, né? Há muito tempo, sempre existiu, e isso não era espiritismo, né? Tornou-se espiritismo quando os espíritos vieram dizer para a gente, olha, as passagens de Jesus são explicadas dessa forma, as leis de Deus, quanto à reencarnação, que já existia antes do espiritismo também, é a mesmíssima coisa. Então, para você ser bom espírita, você na prática tem que ser como Jesus é. É difícil? Pra caramba. Nós temos muita dificuldade ainda para poder chegar a esse nível. Nós ainda temos dificuldades nas partes não só da caridade, na parte da compreensão, na parte da tolerância, na parte do pré-julgamento, né? Nós precisamos analisar as coisas porque o homem analisa as coisas, né? Então nós analisamos as situações, as conversas, as palavras, os livros, tudo. Mas o problema é você analisar, reter o melhor e não pré-julgar, não condenar. Porque analisar faz parte de nós. Nossa fé é uma fé raciocinada. Assim, olha, por que isso? Para evitar que nós caiamos em qualquer fanatismo, em qualquer situações
onde a gente possa ficar à mercê de alguma interpretação de outra pessoa, porque nós não pensamos, nós não raciocinamos, seguimos cegamente aquela informação. É importante também que nós lembremos sempre, por mais que nós achemos que nós estamos bem ou estejamos mal, cada dia nós precisamos renovar. Então, não podemos ficar nem tão apegados a um passado onde houve o erro, como também não podemos ficar projetando tudo para o futuro. Então, é preciso que nós, às vezes, façamos no presente. Ou seja, naquele momento que nós estamos passando, que nós peçamos força, coragem a Deus, aos amigos, aos anjos guardiões, para que nós possamos o quê? Utilizar o nosso conhecimento espírita naquele momento. Então, nós já sabemos da reencarnação, nós já sabemos dos problemas que muitas das pessoas podem ter trazido de outras vidas que não são dessa vida. E às vezes você conhece uma pessoa e diz assim, não, mas essa pessoa nunca teve problema, estava numa família boa, teve uma vida razoável em termos materiais, tem uma inteligência mediana, não tem nenhuma situação que lhe impeça alguma situação física. E aí você fala, não, essa pessoa não tem nada. Por que essa pessoa está com esses problemas todos? Ela não tem nada, ela não teve nada para isso, mas nesta encarnação. Então, nós precisamos utilizar o nosso conhecimento espírita para entender o que se passa, às vezes, com outras pessoas e que nós achamos que são aparências. Muitas das vezes as pessoas dizem assim para a depressão, isso é coisa de... Isso é nervosismo, isso aí é uma besteira, isso aí é, com todo respeito, vou falar essa palavra que eu não gosto, mas frescura, e assim vai. E nós sabemos que não é. Porque a depressão pode ser desta vida e pode ser de outra vida. Então, nesta vida, a princípio, não há uma razão lógica, mas você recorrendo à reencarnação, ao passado, você percebe que poderá ter havido uma situação onde aquilo ali ainda precisa ser trabalhado por aquela pessoa e por aquelas outras que estão em volta. Então, ser bom espírita não é só, como diz Emmanuel, o maior favor que nós possamos fazer é divulgar a doutrina espírita. Quando ele diz isso, não é para que eu faça uma psicografia e passe para todo mundo, que eu faça uma palestra e bote no YouTube. Não é isso, não. Ele quer também que nós apliquemos o espiritismo no nosso dia a dia. Nos nossos encontros com nossos filhos, nos nossos encontros com nossos cônjuges, nossos encontros com nossos chefes, vizinhos, síndicos e etc. Cunhados também estão na lista, tá? Se alguém é cunhado, cunhado também está nessa lista. Sogra, né? Todas aquelas pessoas nós temos que aplicar, até quando você vai comprar alguma coisa numa pequena loja, onde você encontra uma pessoa, um espírito encarnado, e muitas das vezes aquele espírito está totalmente transtornado. Por um motivo do presente, um motivo fútil ou não, não interessa, não cabe a nós julgarmos, mas você, como espírita, sabe que ali pode ter até, infelizmente, alguma atuação espiritual, não é? Alguma companhia. Ok. Vamos deixar mais um colega falar. Mário, eu só queria literalmente completar o que eu falei do início e agora que você colocou perfeitamente. Se nós adiantarmos um pouquinho no Evangelho, lá no capítulo 20, né? Nós estamos falando, né, os bons espíritas, lá no capítulo 20 nós temos os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas. Olha só. E aí o trecho diz assim, né? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Só para complementar exatamente o que o Mário falou, né? Então, nós temos que deixar de lado e sermos mais cristãos e trabalhar como o Cristo nos ensinou, como ele nos demonstrou, como está escrito no Evangelho. E nós não estamos fazendo. Eu imagino assim, a espiritualidade amiga que vem para nos ajudar e eles ficam frustrados, porque nós
não nos colocamos à disposição, ou quando fazemos isso de forma equivocada. Então, nós temos aí um bocado aí para caminhar ainda como bons espíritas e como missão dos espíritas aqui na Terra, não é mesmo? Repasso aí a palavra aí para a Adriana. Eu acho que ela está conseguindo entrar agora. Eu coloquei aqui. Mário. Oi. Bom, olha só, enquanto ela não entra, eu não entrei muito nisso, por quê? Porque o nosso amigo Alex já tinha comentado isso no começo, né? Porque a gente abdicar dos nossos interesses e nós vamos ser criticados por isso, não tenha dúvida. Quando alguma pessoa, vamos fazer isso, você, não vou mais, não me atrai mais. Já não. E a pessoa diz assim, não, mas você mudou. Eu falei, não, é porque realmente não dá certo. Isso não sinto mais prazer nisso, não sinto mais aquela vontade, digamos assim, jovial, né, de fazer aquilo, digamos assim, né, infantil. A gente não fala infantil para ninguém, lógico. Mas a gente comenta, não, isso já não me atende muito. Quando aquelas conversas começam a ficar um tanto quanto diferentes, a gente já não está mais afim de bater aquele papo, de ouvir. A gente, eu vou ali beber água, etc. E o pessoal começa, não, você está muito, não pode isso, não pode aquilo, você já está ficando, com todo respeito, entre aspas, carola, né? Ou então você está ficando fanático, ou então, e as pessoas, inclusive, reclamam quando você melhora. Mário. Não sei se opa, diga, pode falar. Se ela Ela estiver indo, entrou. já parei. Perfeito. Jane? Oi, Zenita. Alô, oi. Oi, querida. Vamos lá. Mas ela quer que eu entre? Oh, meu Deus do céu, mas já estamos em 26 minutos. Até 10 para... Não era melhor deixar o rapaz que já está falando? Deixa ele continuar o raciocínio dele. Eu faço semana que vem. Mário, então você continua. O Evaldo disse que vai colaborar. Você quer passar agora para ele ou você continua? Não, só vou fechar aqui, então, só para dizer o seguinte: Tudo bem, as pessoas obrigada. reclamam. 2 segundos. Tá as bom. pessoas reclamam quando você melhora. Quando você recebe aquela pancada e você não esquenta mais a cabeça. Quando você percebe que você, poxa, devia ter ajudado aquela pessoa, independente do que ela tivesse, digamos assim, com aquela dificuldade em me retribuir logicamente, amorosamente, alguma situação, como foi o caso que o nosso amigo Alex estava comentando aí dos R$10. A mulher rapidamente falou, são 2. Ela viu 2 carteiras, ela falou que eram 2 passagens. Aí você percebe a situação, né? Mas de qualquer maneira é uma necessidade. Então, muitas das vezes, quando você melhora, quando você não faz mais aquilo, as pessoas ainda reclamam de você. Quando ficou um banana, é indiferente, agora só vive com a cabeça na lua. Por quê? Porque você não briga mais, você não responde mais, né? Você pede a Deus, pelo amor de Deus, que te acalme aquela pessoa. Então, isso tudo, até assim, às vezes, nós somos testados. E para ser bons espíritas, olha, como diz os outros, né? É um tiquinho de nada de leitura e 99% de trabalho, né? De suor. Essa que é a verdade de vivência. Como diz nosso amigo Jair, é um cadinho. Só um cadinho, só um piquetinho. Mas cuidado que mineiro, quando diz que é pertinho, é ali, você já sabe que é lá longe, né? É lá longe. 100 quilômetros de distância. Muito obrigada, Mário. Evaldo, meu amigo. Boa tarde a todos. Zenita, nós vamos ficar na ansiedade de aguardar a tua palestra, então, tá bom? Semana que vem. Vai ficar te torcendo, tá bom? Semana que vem. Embora eu queria pedir desculpa porque eu peguei um pouco o bonde andando, mas quando fala de missão dos espíritas, nós invariavelmente temos que lembrar da consideração do codificador quando ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. Então, transformação moral é que eu, como o Mário falou, e o Alex também, eu não posso ser o mesmo que eu sempre fui. Não é coerente isso à luz da doutrina espírita. Eu não sou obrigado a ser espírita. E ninguém tem que deixar as suas convicções filosóficas, religiosas, para ser espírita.
porque eu sempre me atenho naquela viagem de 1862 do senhor Allan Kardec. Ele diz que chegou numa cidade da França e lá ele encontrou o judeu espírita, o protestante espírita, o católico espírita e o ateu espírita. Por quê? Porque o conceito da doutrina é que nós nos transformemos em pessoas melhores a cada dia. Ninguém vai fazer mágica. O Luiz Fernando no dia falou isso para a gente não tem mágica. Perilim, pim, agora eu sou cristão? Não. É gradativo, mas é esforço. E o esforço não é um esforço de um dia durante 365 dias do ano. Eu estava analisando que um estudo, a palavra perdão aparece na Bíblia 365 vezes. Não é coincidência, porque o perdão é para ser exercido todo dia, diariamente. E a única forma de eu me compreender espírita é aumentando a minha capacidade de perdoar, diminuindo, como a página de ontem nos lembra, do melindre, e também sentindo a necessidade de buscar o perdão pelos inúmeros erros que eu cometo com o meu semelhante. Então, o verdadeiro espírita, diz Kardec para a gente, o verdadeiro cristão é a mesma pessoa. E para que a doutrina se configure como o consolador prometido, tem que ter o evangelho no meio. Tem que ter o evangelho no meio. Porque o Cristo, quando ele vem nos trazer a proposta do outro consolador, ele diz que vai rogar ao Pai, para que o outro consolador lembre as suas palavras e esclareça o que estava obscuro. Então, essa é a tarefa da doutrina espírita na minha vida. Não é só na vida do outro que eu aponte, não. Muito bom, Evaldo. Te agradeço. Bom, a nossa palestra acabou ficando linda. Os espíritos sempre nos dão, né, uma solução, um caminho. Ela vai ficar colaborativa, porque o Mário já falou, o Alex, e agora a Norma está pedindo para falar um pouquinho, o Evaldo nos ajudou, o Alex vai voltar a falar mais um pouquinho. Ficou bem participativa, bem colaborativa, e para isso que tinha que ser para hoje. Vou te passar de volta, Alex. Aí depois você passa para a Norminha, tá bom? Então, primeiro eu? Isso. Ah, que bom. Todos me ouvem, né? Sim. O Mário, meu amigo Mário especialmente, eu vou trazer uma para nós, para todos nós, né? Aí a gente pergunta assim, o que é ser espírita? Pensem. Não vim trazer a bondade, eu vim trazer a espada. Né? O que é ser espírita? O que a gente tem que fazer para ser espírita, gente? A gente compreende tudo, porque a gente tem alguns espíritos, nós chamamos lá os exaltados, né? Que são levados pelo entusiasmo, né? Iludidos por algumas manifestações que veem e se sentem, né? E ela é mais nociva do que outra coisa. Eu tenho um amigo, outro espírita rebelde, não sei se eu já falei isso aqui, ele é lá de uma casa espírita lá em Irajá, Casa Grande, esqueci o nome da casa. E ele falava para mim assim, eu não gosto de entregar quentinha no mês de dezembro. Eu falei, por quê? Por dezembro? O que tem em dezembro de diferente? Aí ele fala assim, que em dezembro as pessoas gostam de ir para chorar, para se emocionarem. Aí eu falei, mas por quê? Aí acaba atrapalhando a quentinha. Eu falei, mas de que forma? Ele diz assim, que aí a pessoa quer ir, né, não vai o ano inteiro, mas vai naquele mês de dezembro. E aí chega lá, a pessoa quer organizar a fila, quer determinar como que entrega a quentinha, coisa que já é feita o ano inteiro. E quer levar roupa, e quer levar tudo para doar no mês de dezembro. Então, ele diz que no mês de dezembro ele não vai. Então, isso é ser espírita. Eu não estou falando da pessoa que vai no mês de dezembro. Eu estou falando desse irmão que não gosta de compartilhar o trabalho. Será que a gente está sendo correto? Né? Falta alguma clareza na nossa doutrina? Falta para a gente entender. Eu preciso ser um expert, como diz a página, né? Para entender a doutrina tão facilmente colocada para nós no Evangelho, né? Esse livro de amor. E aí, o que vocês acham? Quero deixar aí esse comentário para vocês. Vou passar aqui para a Norminha. Muito obrigada, meu amigo, pela tua colaboração aí, teu comentário. Vamos lá, Norminha.
Eu abri uma página aqui, né, para poder colaborar, e achei muito interessante. Diz assim: não se denomine bons espíritas porque frequentam todas as sessões da sua casa espírita. E é uma realidade. O pessoal fala: pô, mas eu sou bom espírita, eu vou de segunda a sábado eu estou lá. Não é isso. E as nossas ações? E não é dentro da casa espírita, as nossas ações fora da casa espírita. Dentro da casa espírita é molezinha, né? E outra aqui foi assim: em suas casas espíritas, não fujam do trabalho, pois vocês não estarão trabalhando para os outros, e sim para você mesmo. É outra coisa, né, gente? Se a gente não estiver muito atento, a gente se ilude. Acha que a gente foi para lá trabalhar para os outros, né? Não, porque eu fui lá servir a fulana, eu fui lá. Gente, temos que colocar na nossa cabeça que nós somos os maiores beneficiados, que aquela pessoa ali, a maioria das vezes, é um instrumento para nos ajudar, para nós desenvolvermos essa caridade que Alex falou, esse olhar diferenciado para o nosso irmão, né? Justamente para quê? Para que a gente possa realmente se transformar nesse verdadeiro espírita, que é tanto colocado para a gente ainda falha bastante, né? Era isso, Adriana. Olha que maravilha, muito obrigada, Norma. Aí, a Alzenida vai dar uma palhinha, levantou a mãozinha aqui pra gente. Eba! Vamos lá, Alzenida. Ok. Coloca aquela imagem da Samaritana, minha linda. Muito bem, vamos lá. Isso. Por que eu pedi a Adriana para inserir essa imagem? A mulher samaritana. Essa passagem de Jesus é belíssima. É preciso até esclarecer o seguinte: trazido por grandes espíritos que estudaram e pesquisaram os registros acásticos do tempo de Jesus para escrever, essas almas estavam no projeto delas cruzar o caminho do Cristo. Era aquele povo estigmatizado pelos judeus. E Jesus a encontra, aquele célebre diálogo que ela foi buscar água no poço. E Jesus oferece a ela que aceite a água que ele oferece, que é a água que ela nunca terá sede. Será que ela caiu? Acho que ela caiu. A internet caiu. Acho que sim. Infelizmente, acho que caiu. Mário, quer continuar? Ou Alex? Posso até falar, né? Os samaritanos, eles eram a cisma, né, das 10 tribos de Israel. Então, eles eram um povo à parte. Eles fizeram, inclusive, um templo, em parte, para não ter que ir a Jerusalém. E, naquela época, eles tinham uma raiva terrível. Né? Eles eram os protestantes da época, né? Então, eles tinham uma raiva terrível dos samaritanos e os judeus. E, além disso, naquela época, os homens não falavam com as mulheres. Não falavam, não se dirigiam assim as palavras, não era assim não. A mulher, infelizmente, ainda era bastante, digamos assim, propriedade, né? Quase uma propriedade, era um ser à parte. Então, infelizmente, o susto foi grande, não só por parte da mulher, por vê-la samaritano e ele um descendente da tribo de Davi, e por ela ser mulher. E ele dá atenção a ela e conversa com ela. E ele sabia também da vida da samaritana, né? Ele sabia da situação dela, o que ela, digamos assim, passava naquele momento em relação à sua vida familiar, digamos assim. E ele dá a ela justamente o conforto, né? E ela se estranha. E, ao mesmo tempo, ela percebe que realmente você é enviado dos céus. Por quê? Porque os profetas todos foram enviados pelo Cristo. E todos eles partilhavam das ideias dos profetas, né? Todos sabiam através dos costumes, né, o que os profetas falavam daquele que iria chegar, né, e que seria o cordeiro, e todas aquelas passagens, né, de entrar com o burrico, né, com a folha abanando. E ele diz: eu vim cumprir a lei. Então, todas as profecias sérias, né, ele cumpriu até algumas, digamos assim,
tradicionais, né, de entrar com burrico na cidade, etc. e tal, para mostrar que ele era realmente o Messias. Essa foi a relação maior da menina de Samaria com ele, a mulher de Samaria. Mas eu quero lembrar uma outra coisa, se ela não entrou, eu vou continuar aqui só na parte da introdução do Livro dos Espíritos. Só o Mário que pediu para falar um pouquinho também depois, só para terminar, mas aí você tem tempo. Pode falar, depois eu passo para ele. Isso, pode deixar. Deixa para outra pessoa falar, posso parar? Não, você termina, aí depois eu passo para o Alex, que ele tinha levantado a mão já há um tempo. Não é rápido. Olha só, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que eles se apegaram à parte moral evangélica, e não à parte relativa à vida de Jesus, quanto a pequenas situações onde seriam do dia a dia e de certos formalismos, ainda que Jesus fatalmente, relativamente cumpriu por conta de não descumprir a lei vinda por Moisés. Então, essa parte, os espíritos não se aferraram a ela, não ficaram apegados a ela. Então, falaram da moral evangélica. E eles dizem o seguinte: porque nessa parte não ficaremos atrelados a nenhum culto. Quando eles dizem isso, eles dizem o seguinte: judeu espírita, protestante espírita. Por quê? Porque a nossa ideia não é transformar ninguém em espírita. A nossa ideia é que o espiritismo seja conhecido, que leve consolo, leve conforto. É por isso que a gente vê muito católico que diz assim: eu fui ver o filme do Chico Xavier, eu li um livro da Joana de Ângeles, uma vez eu gostei muito daquela música espírita. Nós não viemos para tirar uma religião e colocar outra. Não é fora do espiritismo, né? Como diria outro, né? Não há salvação. Não é isso. Não é isso. O espiritismo veio para consolar e para elucidar. E eles mesmos dizem que a palavra dos espíritos foi para quê? Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar a sua conduta moral à do Cristo. São as instruções dos espíritos, verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Essa é a função do espiritismo. Perfeito. Muito bom, meu amigo. Alex, querido, vamos lá. Alex? Oi. Oi. Alô? Pode falar. Não tá. Oi. Acho que ela está esperando você falar, Alex. Tá. Então, o Mário acabou de dizer aí, né, que a nossa missão é essa. E lá no capítulo 20 tem assim, né? Olha só. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezá-la. Olha só. Aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que a aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis entusiasmo e fé. E depois, eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Então, exatamente aí como o meu querido amigo Mário complementou aí, falou bem, a nossa missão é levar esse pouquinho que a gente já sabe, esse pouquinho que a gente já conhece, e literalmente compartilhar essa informação. Era essa o meu complemento, Adriana, aí pode passar. Perfeito. Então, a gente vai finalizar com a fala da Alzenita. Liberando aqui o microfone para ela. Ela pode terminar, tem mais uns 7, 8 minutos aí, e depois a gente fecha a prece. Ok. Então, crianças, para entendermos que, na realidade, Jesus foi o marco, o pontapé para a transição planetária. Por quê? O seu evangelho é a lei, mas a lei da reforma íntima, a lei da transformação, sem a qual não iríamos sair da idolatria, da barganha, do toma lá da cá, que estávamos muito habituados e é o confortável. Porque reforma, mudança de hábitos,
ainda mais deixar os equívocos para os bons hábitos da alma, é difícil. Tem que haver tenacidade, tem que haver empenho, que, como os companheiros disseram, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro da religião. Por quê? Porque ele é que trouxe as leis de Deus na nossa vida e as consequências se não seguirmos a lei. Sofremos quando não seguimos a lei. Por que que sofremos? Então, somos nós que nos castigamos quando, em atitudes equivocadas fora da lei, que está gravada na consciência, aí dá ruim. Dá ruim. É igual você pegar o computador e teclar as teclas erradas. Não vai sair o trabalho, ou então vai sair disforme. E aí nos marcamos. E aí que vai caber o ensinamento de Jesus, que não é dureza de coração, quando ele disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E pagaríamos cetil por cetil. Mas mesmo assim, com critérios de atenuantes e agravantes. Não é uma lei inexorável. Mas aí, quando ela chega para nós, ele profetiza o Consolador, é porque ele sabia que precisava de todo esse tempo, de tudo que iríamos fazer de errado, esquecermos os ensinamentos do seu evangelho de amor e tentarmos tumultuar. Até porque há um grupo aí do lado de lá que não quer a evolução do planeta nem da humanidade. Entende? E eles estão ainda jogando as últimas cartadas. Mas esse momento chegou há 200 anos. Mas vocês vejam que não é fácil a mudança. Mas não vamos desistir. Herdar a terra significa ser um bom espírito, ou bom cristão, todos. Todos têm a lei na consciência. Né? O que acontece, a diferença é que a doutrina é clara e objetiva, não há sofisma, não há teorema. É como diz um grande espírito que trabalha pela Terra, a prática da doutrina é a luz do dia. O que significa isso? Nós estamos em pleno fim de tarde estudando o Evangelho, nas nossas casas, aí aprendendo nessa pandemia, no confinamento, a interagirmos, né, Janice? A interagirmos na prática da divulgação. Agora, também essa situação foi necessária para nos autoanalisarmos e viver mais em família, porque a gente estava vivendo de uma forma desvairada. Nós estávamos vivendo para o aqui e agora, até nós espíritas. E aí estávamos esquecendo esse nos olharmos e olhar o outro, sentir o outro. Tá? Então, meus queridos, por isso ele veio, foi preciso ele vir. Não precisaria. Havia outros Cristos, espíritos crísticos que poderiam fazer esse trabalho, mas como o arquiteto sideral desse planeta também, porque ele é um co-criador, ele cria mundos, ele quis vir por amor a nós, ele prometeu, há 12 mil anos, trazendo os capelinos, que somos, eu tô nessa, eu estou incluída nessa, não tenho o menor constrangimento, isolamento está aqui até hoje, mas se bem que agora eu quero ficar também, sabe? Agora eu quero trabalhar. Mas tudo bem. Ele prometeu, está no livro, Exilados por Amor. Ele promete aquela turma sofrida, enlouquecida, porque ouviram o chamado como nós estamos ouvindo e não atenderam. Então é isso que nós espíritas, o movimento espírita precisa acordar mesmo, de verdade. Vamos beber essa água, porque a gente sabe que bebendo essa água do Evangelho não teremos sede, porque teremos a compreensão, a tolerância, a paciência, como também quando naquela passagem da distribuição dos pães, ele veio trazer o pão espiritual. O pão material a gente engole e é expelido.
E o espiritual fica aliado, conjugado com a lei na consciência. Então, é preciso determinação. Nós que queremos nos intitular espírita, ainda falta muito. A vivermos realmente o evangelho. Tá difícil? Tá, mas podemos, eles confiam em nós. Nós, quando usamos o crachá da casa, estamos tendo que assumir esse mandato, porque a gente assinou o projeto ontem. É porque podemos, não desanimemos, ok? Então, ser o bom espírita, na realidade, é ser o bom cristão. Nós somos de origem judaica cristã, mas o melhor do cristianismo. E aí, muito obrigada. Desculpe os atropelos. Beijo para todos. Beijo para todos. No final dá tudo certo. E deu super certo. Como eu disse, se tinha que ser assim, foi assim. A gente precisava ouvir um pouco do Alex, um pouco do Mário, um pouco da Norma, um pouquinho do Evaldo. E eles foram testados para ver se também estavam prontos, né? Foi uma prova para eles. Então, eu acho que foi necessário, foi importante e nós aprendemos bastante. Liberando seu microfone de novo, você quer falar, Zenita? Estou dizendo, sempre há uma outra opção, né? A gente não pode ficar parado. Você vê, surgiu os companheiros aí que, com certeza, de forma magnífica também trouxeram o seu recado. Sim. Rapidamente, já tive aqui, Adriana, conta comigo, se precisar, eu dou aqui meu pitaco, então, todos, né, juntos, para que a gente possa efetivar o trabalho da melhor forma. Te agradeço muito, Zenita, e a gente fica te esperando na próxima semana, né, para te ouvir durante 50, 45 minutos, porque a gente vai te ouvir mais tempo, tá bom? Adriana, Oi? Adriana, Oi. Literalmente, nós fomos os trabalhadores da última hora hoje. Por que será? Por que será? Nada por acaso, meu amigo. Agradeço imensamente a todos que me ajudaram. Eu fiquei aqui também um pouco perdida, né? Telefone, mensagem no chat, pessoas entrando e tendo que... tecnologia, né? Mas deu tudo certo, como eu disse. Eu vou passar a palavra para a Norminha, para que ela possa fazer a nossa prece final. Tá bom? Muito obrigada a todos que colaboraram. Liberou aí, Norma? Liberou. Então, meus irmãos, eu estou realmente emocionada, e quero realmente agradecer, porque, Senhor, esse foi um momento em que nós exercitamos várias coisas. Exercitamos a caridade, exercitamos a paciência, exercitamos o companheirismo, exercitamos o olhar para o outro, né? Entendendo que às vezes as coisas saem do nosso controle, mas que nós precisamos estar atentos o que é realmente ser espírita. Ainda estamos no caminho, Senhor, mas é um caminho que, com todas as dificuldades, todos nós temos muita vontade no coração de trilhar. Erramos, pecamos, mas sempre nos levantamos e temos a força e a vontade de seguir adiante. Hoje foi uma prova disso, da união dessa casa que nos ampara e nos dá tanto amor. Então, agradecidos estamos, agradecemos em especial ao irmão João, a toda a espiritualidade amiga que nos orientou, nos ajudou, nos empurrou para que nós levássemos o trabalho de hoje adiante, já que a nossa amiga ficou impossibilitada, mas que tudo deu certo e aconteceu, como a Adriana disse, da forma que hoje deveria ser. Não sabemos o motivo, mas todos aqui colocamos muito amor no nosso coração nesse trabalho de hoje, Senhor. Agradecidos estamos. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Norma. Norma se emocionou, também estou. Vocês não imaginam o amparo que eu tive nesse estudo de hoje, a serenidade que me veio assim,
mais do que eu esperava. Eu sou uma pessoa geralmente serena, mas eu acho que nesse momento eu consegui uma serenidade que eu não esperava, né? Diante do inesperado, né? Isso é muito bom. Muito obrigada a todos mais uma vez. Eu vou liberar os microfones de todos para que a gente possa dar aquele tchau bem acolhedor, um abraço bem fraterno a todos vocês. Um beijo no coração, gente. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau, Beijo. tchau. Parabéns, amiga. Você foi uma ótima anfitriã. Ótimo, perfeito. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde. Estamos testando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Porrada